Krause Assistencial apresenta NAP TV. No programa de hoje vamos falar sobre tristeza com a Diala Martins. Andréia Reis e Luiz Matheus Pacheco falam sobre a Momo. E é claro, o Jurema responde. Olá, eu sou a Lisane Luz Pacheco e você está assistindo o NAP TV. No programa de hoje, dois psicólogos, a Andréia Reis e o Luiz Matheus Pacheco, irão falar sobre a Momo, sobre os vídeos que estão aparecendo no YouTube. Você sabe alguma coisa? Já ouviu falar sobre ela? Confira a matéria. Olá, hoje nós estamos aqui para bater um papo e conversar sobre a Momo, que reapareceu nas redes sociais. E o reaparecer veio junto, com certeza, com toda a angústia e o medo da possibilidade dela incentivar as crianças e adolescentes a cometerem suicídio. É muito importante que os pais observem exatamente o que está acontecendo, né, Matheus? Isso. Aí a gente traz um ponto que é bastante importante em relação às redes sociais, que é a participação dos pais. Quer dizer, até que ponto eu, enquanto pai ou cuidador, eu posso participar e posso controlar, até que ponto é saudável ou não é saudável deixar que o meu filho faça o uso dessas redes sociais à vontade, enfim, como eu posso colocar esse controle para eles? E o cuidado de qualquer informação que venha a respeito tanto da Momo como de qualquer outra possibilidade, já teve tantas coisas aí que apareceram, enfim. Nós somos os adultos, eu sempre digo, nós somos adultos, então somos nós que temos que controlar. E quando eu falo nós, né, Matheus, tu trouxe uma coisa importante, é pai, é educador, é tio, é vó, é primo mais velho, enfim, a gente tem que estar atento ao que está acontecendo. É muito confortável, muitas vezes, para nós pais, que o filho fique lá olhando o celular e quietinho, não incomoda, não demanda nada, né? Não nos busca para fazer nada. Não dá trabalho, né? Isso, então tá muito quietinho e a gente também acha que isso faz com que a gente fique sossegado, né? Mas não é bem assim, né? Pois é, essas babás eletrônicas, né, que a gente chama hoje em dia, elas têm pontos positivos, sim, com certeza, porque a gente não pode negar que os meios eletrônicos, eles têm algumas vantagens, alguns pontos que podem ser construtivos. Por outro lado, o uso desmedido deles pode sim trazer algum prejuízo, como, por exemplo, esse caso da Momo. Então, é muito importante sim poder estar prestando atenção, mas mais do que isso, eu acho que isso que tu traz, né, Andréia, em relação também ao contato afetivo, porque afinal de contas, quando eu estou frente a uma tela, bom, pode ser divertido, aquilo pode chamar minha atenção, mas existe uma pobreza afetiva ali, eu não tenho um vínculo com a tela. Eu não tenho interação, né, real. Isso, que seria possível com outras pessoas, ao vivo de preferência, né? Então a gente inclusive conversava antes, né, do quanto é positivo e quanto os meios eletrônicos, eles podem também servir como uma ponte para isso. Agora, o problema é quando eles passam a substituir esse vínculo, substituir o amor, o carinho, o contato social. Não, a gente não pode negar a importância disso nessa geração. Não, gerações, há muito tempo atrás, por exemplo, que não existia a internet, obviamente que se fazia outras coisas, havia outro tipo de divertimento. Só que o que acontece? Hoje isso acaba ocupando muito mais espaço do que deveria. Então, faz parte dessa geração, é importante, eu costumo sempre dar o exemplo que nós, depois dos 40 anos, por aí, nós ficamos na rua conversando, né? De noite, até tarde da noite. Quem não lembra dos pais chamando, ó, já tá tarde, vamos entrar. Hoje eles ficam conversando pelo celular até tarde da noite. Então é importante esse convívio. Muitos dos adolescentes conseguem conversar, e aqui eu digo a vantagem, conseguem conversar mais via esse meio eletrônico. Conseguem até falar e expressar questões deles. Mas a questão é eu ficar só nisso.
E aí, como o Matheus falou nessa questão afetiva, a gente vê muitos adolescentes falando que não conseguem falar em casa. As crianças não conseguem expressar o que eles sentem. Então eu questiono, que momento que os pais estão sentando e conversando com os filhos? Mas conversando assim, ó, como é que tá a escola, o que tu tem sentido, por que tu tá brabo, por que tu bateu essa porta? Não com uma forma de xingar, né? Mas tentar se aproximar um pouquinho mais. Sim, e poder inclusive sugerir atividades e poder inclusive convidar e até mesmo propor que se coloque de lado os aparelhos eletrônicos, se for o caso, né? Enfim, sempre me ocorre que os pais, de alguma forma, como hoje em dia o mundo é muito corrido, existe uma grande exigência, as pessoas trabalham até mais tarde, às vezes tem mais de uma jornada de trabalho, trabalham, estudam, enfim. Isso gera uma certa culpa nos pais ou nos cuidadores de que de alguma forma elas não vão estar cuidando bem desse filho. Então isso torna um pouco mais difícil, né, de poder dizer, não, agora tu não vai fazer isso, agora não vamos deixar a TV de lado, vamos tentar fazer outra coisa, enfim, que pode ser entendido como uma forma de castigo. Mas, na verdade, pode ser inclusive necessário poder fazer esse tipo de negociação, poder enfrentar esse tipo de substituição para que se coloque ali algo que torne o contato social, né, essa relação com os pais, prazeroso. E isso é extremamente importante, porque também, se não há essa comunicação, é uma porta que se fecha. E quando essa porta se fecha, a gente tem inúmeros problemas que podem surgir daí. Quando a gente tem essa abertura, que a gente pode minimamente conversar sobre temas variados com os filhos ou as pessoas próximas, enfim, isso produz que quando acontece algum problema, quando surge alguma dificuldade, seja ela, por exemplo, relacionada a momo, ou seja alguma outra, um caso de bullying, enfim, existe um espaço de escuta e de acolhimento, e que é importante. Isso que tu está trazendo é interessante quando tu falou antes, né, que não dá trabalho, né, se a criança fica ali quietinha, mas nós temos que partir do princípio que educar e estar junto dá trabalho, né, e esse trabalho pode ser prazeroso. Pois é. Não adianta eu dizer pro adolescente ou pra criança, larga esse celular, para de ficar vendo isso aí, se eu não apresentar para ele uma opção. Né? E essa opção pode ser dentro de casa, pode ser saindo de casa, vai me dar trabalho? Vou ter que fazer um movimento, mas se eu não fizer isso, eu não tenho como aproximar esse adolescente, essa criança de mim, como pai, como mãe. Então, voltando à questão da momo, né, se ela convida ou propõe algumas formas de você chegar até o suicídio, né, vamos entrar nesse ponto. O que acontece? Se eu, criança, adolescente, estou estruturada afetivamente, se eu, criança, adolescente, amo viver, porque aprendi isso com os meus pais e com a minha família, tenho vontade de estar nesse mundo, eu vou olhar para isso, posso até achar interessante, mas eu não sei se vou chegar a vias de fato. Agora, se realmente eu tenho um abandono, eu vivo sozinha, eu e o meu aparelho celular, né? Se eu realmente não tenho esse contato, eu tenho essas portas fechadas, aí sim a gente tem que temer e tem que se preocupar. Então eu acho que a nossa ação não é tanto do apavoramento, da preocupação com essa tal dessa momo, com qualquer outra coisa que possa vir de lá para cá, né? Via tecnologia para nós. Nós temos que nos preocupar como é que eu fortaleço a minha família, como que eu trago esse adolescente e essa criança para perto de mim, com afeto, com compreensão, principalmente. Compreensão não significa eu apoiar as coisas que ele faz de errado, apoiar a rebeldia. Não, eu acolher e tentar entender o que está acontecendo. Acho que essa é uma forma da gente evitar qualquer problema externo, né, Matheus? Isso. Agora também tocou algo bem importante. Tu tinha falado antes, né, das brincadeiras de antigamente, enfim. A questão talvez não seja, abolir os meios eletrônicos, abolir as telas, os monitores e querer voltar para um antigamente, né, enfim, vamos fazer como eu fiz na minha infância. A questão não é isso, até porque os meios eletrônicos, eles são importantes, como tu colocou, para os adolescentes principalmente, quer dizer, é um meio através do qual eles estão em contato com os grupos deles. Então o adolescente que não tem isso, ele pode ter algum tipo de prejuízo, porque ele se sente de fora, ele se sente excluído de algo que é importante, é um meio de reconhecimento para eles.
A questão maior talvez seja como eu posso, através disso ou em outros momentos, criar outras formas de produzir pontes para que esse adolescente ou essa criança esteja estruturada de um modo seguro, para que ela tenha confiança, especialmente para poder falar disso. Quer dizer, se em algum momento ela cruzar com um tema desses, que talvez possa ser assustador para ela ou sedutor de alguma forma, para que ela possa pelo menos conversar sobre isso, pedir algum esclarecimento, tentar entender com a gente, né, como tu dizia, que somos os adultos, que podemos fazer um discernimento melhor dessas questões, o que afinal de contas significa isso. Então acho que uma das coisas muito importantes que a gente estava falando hoje é justamente isso, né, o quanto é importante poder fazer, construir essas pontes de um modo firme e seguro, com confiança e com certo esforço, sim, porque construir, né, pontes principalmente dá trabalho. É inegável isso. E rever, né? Convido a todos para rever a relação que você está tendo com o teu filho. Ver o quanto tu está próximo ou não e cria essa segurança afetiva. A segurança afetiva é a melhor segurança para o teu filho em qualquer sentido. Agora você vai conferir mais uma psicodica, onde um dos nossos profissionais falará com você sobre algum evento, livro ou filme. Confere aí. Bem, para as mães do cotidiano, para as mães que estão aí, eu tenho uma dica de um livro bastante interessante de uma colega que é psicanalista, que é a Silvia Lobo. A Silvia Lobo, ela é paulista e fez um livro maravilhoso. O nome do livro é Mães que Fazem Mal. Só que quando eu digo mães que fazem mal, podem nos parecer que são mães danosas para o seu filho. Não, este livro não. Ele fala das mães que somos, que todas nós somos, e que em algum momento não somos perfeitas mesmo, né? E esse livro nos dá uma tranquilidade muito grande. Então fica a dica para vocês, mães que fazem mal e não são mães maldosas, que fique bem claro isso, que é um livro da Silvia Lobo. Exatos, uma empresa com os olhos voltados para o futuro, onde solidez e inovação caminham lado a lado, oferecendo através dos serviços contábeis os instrumentos necessários para a administração e a tomada de decisões estratégicas. Em constante evolução, com agilidade, transparência e respeito ao cliente, a Exatos atua em um amplo portfólio de serviços de gestão, formada por profissionais com vasta experiência nas áreas empresarial, contábil, fiscal, tributária e trabalhista. É comprometida com a ética e a evolução do seu negócio e motivada pela excelência. Engajada em diversos programas de qualidade, a Exatos mantém como filosofia a parceria no dia a dia com as empresas, não se restringindo apenas a cumprir burocraticamente os trâmites da contabilidade convencional, mas sim buscar a atualização constante e os melhores métodos para o crescimento eficiente e econômico dos seus clientes. Através de ações estratégicas de mercado, a Exatos passou a ampliar a sua estrutura, atendendo atualmente a empresas de várias cidades. Além disso, implementa diariamente práticas sustentáveis no seu dia a dia, gerando benefícios que vão além da conscientização e da preservação do meio ambiente. Com uma equipe unida e determinada, a Exatos desenvolve e realiza diversas ações socioambientais que beneficiam a comunidade onde está inserida. Conheça a Exatos e saiba tudo o que ela pode fazer por sua empresa.
suas ansiedades e fobias com a realidade virtual. O NAP, Núcleo de Atendimento Psicológico, utilizando a inovadora plataforma Psyos, após mais de 20 anos de pesquisas e uso, apresenta ao Rio Grande do Sul esta avançada tecnologia para fins terapêuticos. Viva experiências virtuais com alto nível de realismo e monitoramento das constantes fisiológicas por biofeedback. De técnicas avançadas de relaxamento, concentração e mindfulness, até o tratamento de medos de avião, injeção, dirigir carros, altura, elevador, escuridão, falar em público, animais e tantos outros. Trate ansiedade, distração, estresse, pânico e transtornos alimentares com resultados duradouros em menor tempo, sempre com atendimento de um psicólogo especializado da equipe do NAP. Olá, estamos aqui então para falar sobre o grupo de diversidade social que eu e minha colega de aula pensamos, baseado então nas interações sociais ali, emoções e comportamentos que a gente se pega a pensar sobre isso e quanto essas interações elas vão atrapalhando nas relações. A gente então quer focar em buscar alternativas saudáveis para tentar uma solução diferente para esses problemas. E a ideia é que seja um grupo que venha muito dos participantes, né? Aquilo que incomodam eles, as angústias deles, a ansiedade de cada um, que não seja nada tão programado. A gente vai programar um pouco, mas isso pode ser combinado também em cada encontro, né? Então serão encontros semanais, toda quarta-feira. Já começou a primeira quarta-feira, mas como é um grupo aberto, pode entrar a qualquer momento, né? E esperamos todos vocês. O grupo também, ele não tem uma idade definida. A gente pede então por uma classificação assim, acima de 15 anos, né? Porque dependendo dos temas, então acho que o processamento e o trabalho em grupo fica melhor a partir dessa idade. E aí não tem limite para a idade depois. Estamos de volta. E agora daremos sequências à nossa série sobre sentimentos e emoções. A Diala Martins falará sobre a tristeza. Então, dando seguimento, né, às emoções do filme Divertidamente, eu vou falar um pouquinho sobre a tristeza, né? No filme retrata que a menina, né, ela tem que se mudar, então ela não sabe lidar muito com isso, e aí aparecem várias confusões, assim, emocionais, ela não sabe muito lidar com esse sentimento, e no filme até retrata o quanto a alegria, então, poderia fazê-la feliz, e aí se percebe que não, que é lidando com a tristeza, né, olhando para essa tristeza que ela consegue lidar com aquele momento que ela está lidando, que é a mudança dela, né? E isso não é diferente na vida real, né? Porque a gente tende a fugir muito da tristeza, né? Nos dias atuais, principalmente, né? Onde todo mundo tem que ser feliz e onde, né, não se dá muita importância para a tristeza como algo real, assim, como se fosse algo realmente importante para estabelecer e para se desenvolver psiquicamente uma pessoa, porque a tristeza, ela é um sentimento absolutamente natural, né? E hoje é visto como algo que seria ruim. É ruim no momento que é vivido, mas ele é muito estruturante psiquicamente, né? Lidando com a tristeza, falando sobre aquilo, muitas vezes chorando, entrando em contato com essa tristeza, que a gente vai conseguir lidar com as alegrias e com as emoções e seguir a vida, né? Então, quando a gente não lida com a tristeza, quando a gente foge ou tenta, que é natural da gente querer fugir um pouco da tristeza, a gente pode acabar passando por situações onde evolua para uma depressão, né? Então, é sempre importante a gente conseguir falar sobre a tristeza, se for uma tristeza normal, assim, de um luto, de alguma coisa que perdeu, a perda de um emprego, o final de um relacionamento, até com amigos, com familiares, a própria pessoa consegue lidar com essa tristeza, né? E aí precisa
prestar atenção se esses sintomas vão continuar, e aí sim pode caminhar para uma depressão, e aí precisa de um tratamento mais profissional, psicológico, psiquiátrico. Mas a tristeza em si, ela é um sentimento absolutamente normal e que deveria ser visto assim, né, para que justamente não se transforme em algo mais sério e que a pessoa possa elaborar e caminhar para alegrias, para viver as alegrias da vida. É muito comum, né, quando as pessoas estão tristes, com que as pessoas digam, fica feliz, né, olha como o dia tá lindo, e reclamam que aquela pessoa não consegue olhar para essas coisas bonitas da vida, mas naquele momento ela não tá feliz, né, ela tá precisando mergulhar nessa tristeza. Então é importante que a gente aceite tanto a nossa tristeza quanto a tristeza do outro e consiga acolhê-lo, né, dar um abraço, encorajá-lo a chorar, a falar sobre aquilo, e não simplesmente tapar esse sentimento, né? Todo sentimento que ele é tapado, ele de alguma maneira ele vai vir mais tarde de uma maneira pior, né? Então, e principalmente porque não tem motivo, né? Não tem porquê. Essa nossa sociedade que está nos cobrando essa alegria constante, mas não tem problema nenhum em estar triste, né? Isso faz parte, é um dos sentimentos humanos, né? Tanto alegria, tristeza, raiva, medo, todos eles. Agora é a hora da nossa querida Jurema, que com seu bom humor consegue sempre ajudar alguém. Dá uma olhadinha no Jurema Responde. Pessoal, vocês viram só o que aconteceu? Agora vai viralizar esse vídeo. Vai viralizar no meu canal lá, eu de bunda no chão. Mas tudo bem, vamos lá. Ossos do ofício. E falando em ofício, né? Aqui tem uma história de trabalho de colega aqui, vamos ver. Oi, sei que você é uma pessoa certa para me ajudar. Que bom, então, vamos ver. Tem uma colega de trabalho muito preguiçosa que não sabe trabalhar em equipe e está sempre atrasando e atrapalhando. E já tentou fazer uma reclamação sobre ela? Já tentaram? O problema é que ela é amiguinha do chefe. Grande coisa que é amiguinha do chefe. Então está sempre em volta deles. Então nada aconteceu. Procuro fazer algo, pois isso já está atrapalhando meu trabalho e o desempenho da equipe. Tem uma coisa importante, querida. Existe equipe, né? Então, é várias pessoas trabalhando junto. Se vocês foram uma vez, só porque a amiguinha do chefe foram uma vez falar que a chefe não adiantou nada, tem que ir de novo, né? Só porque a amiguinha do chefe foi uma vez, e se vocês forem mais de uma vez, uma coisa interessante que acontece vocês fazerem isso em grupo, né? Às vezes vai um outro a falar, não tem tanta força que a gente vai todo mundo lá falar. Para entender o que está acontecendo que ela não está ajudando. E às vezes as pessoas também têm algum problema. Vamos ver que problema que essa guria tem, que não consegue trabalhar em equipe. Aí tem que falar com a psicóloga da empresa, a psicóloga fazer um trabalho lá com ela e ela poder trabalhar direito. Senão não adianta, sabia? Então assim, não desiste de conversar. Só que tem uma coisa importante que é assim, se o ambiente de trabalho não é bom, não adianta estar lá só porque você vai ganhar teu salário. Tem que achar um trabalho, um jeito, outras perspectivas, outros tipos de coisas para você poder trabalhar. Se ali não tá bom trabalhando, que se não solucionar o problema e tá atrapalhando o trabalho, o que adianta estar ali? Não adianta, né? Então tem que procurar outra coisa. Agora eu vou ter que ir lá ver
porque vê se no quiropraxista que tem aqui no NAP, para arrumar agora ali as costas que bateu. Eu vou lá, tá? Tchau pra vocês. O programa de hoje está terminando, mas nós seguimos com você no Facebook ou no YouTube. E se você ainda quiser, dá uma ligada e sugere o que você quer ver no nosso programa. Você fica com a programação da Vale TV. Nós nos vemos na próxima semana. Tchau! Krause Assistencial apresentou NAP TV.